Olá, vamos falar um pouco sobre leitura. Vamos fazer aqui uma sugestão de leitura e a de hoje é esse livro aqui, A Poesia Completa de João Cabral de Melo Neto, nova edição, uma nova edição da poesia completa dele, bastante volumosa, diga-se de passagem, são quase que 900 páginas de poesia da melhor qualidade, né? Foi organizada pelo Antônio Carlos Sequim e publicada neste ano, né, de 2020, pela Alfaguara, né? Então, nós temos aqui a reunião de todos os livros de poesia de João Cabral de Melo Neto. Desde o primeiro livro dele, Pedra do Sono, e vai seguindo até inéditos e poemas dispersos, né, que foram reunidos aqui. E vale lembrar também que, embora o primeiro livro dele, né, publicado, tenha sido A Pedra do Sono, mas aqui na Poesia Completa nós encontramos um livro antes da Pedra do Sono que ele publicou depois, mas era composto por poemas escritos antes de Pedra do Sono, né? Então você encontra aqui, ó, esses primeiros poemas, né? Depois vem Pedra do Sono, Os Três Mal-Amados, né, que faz aquela intertextualidade bem bacana com o poema Quadrilha, né, do Carlos Drummond de Andrade, O Engenheiro, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, O Rio, Paisagens com Figuras, Morte da Severina, né, que é o mais lembrado, Uma Faca Só Lâmina, Quadrilha, Quaderna, Dois Parlamentos, Serial, o meu favorito, Educação pela Pedra, meu favorito assim, disparado, né? Museu de Tudo, A Escola das Facas, Alto do Frade, Agrestes, Crime na Cala e Relator, Sevilha Andando, e aí você encontra ainda, né, A Casa de Farinha, Dispersos e Inéditos. Bom, e um livro como este, é muito importante darmos uma olhada na obra de João Cabral de Melo Neto como um todo, para não ficarmos limitados àquela visão de João Cabral de Melo Neto, abre aspas, poeta cerebral. Poeta que tem apenas uma única vertente, ou João Cabral de Melo Neto apenas como o poeta de Morte e Vida Severina. Na verdade, você encontra desde aquela incursão pelo surrealismo em suas primeiras obras, você encontra inclusive poemas já em sua fase bem madura, né, que João Cabral de Melo Neto, como vários outros poetas, de certa maneira já nasceram maduros, né? Mas você encontra poemas de um lirismo assim fenomenal. Um dos que eu mais aprecio está no Quaderna, que é o Paisagem pelo Telefone, que eu gostaria de fazer aqui a leitura com vocês, como sendo assim a minha sugestão de leitura, a obra completa, né, do João Cabral de Melo Neto, que você não precisa ler o livro de uma lapada só, aqui você tem todos os livros dele. Você pega e lê o Educação pela Pedra, outro dia você pega e vai ler A Pedra do Sono, você não precisa nem ler na ordem, mas eu gosto de fazer esse exercício, de ler todos os livros de um determinado poeta da minha predileção, na ordem que foram publicados. Eu gosto muito de fazer esse exercício, mas é apenas também um exercício pessoal, tá? E outra coisa também que eu acho bem bacana é ficar observando assim, a diferença entre um livro, entre as fases, entre a dicção de cada época em que ele escreveu, né? Bom, e aqui eu queria lembrar do Paisagem pelo Telefone, já que o João Cabral é tão lembrado apenas como aquele poeta mais cerebral, né, mais cirúrgico, digamos assim, e tal. Olha só que lirismo belíssimo deste poema. Paisagem pelo Telefone. Sempre que no telefone me falavas, eu diria que falavas de uma sala toda de luz invadida. Sala que pelas janelas 200 se oferecia a alguma manhã de praia, mais manhã, porque marinha. A alguma manhã de praia, no prumo do meio-dia. Meio-dia mineral de uma praia nordestina. Nordeste de Pernambuco, onde as manhãs são mais limpas. Pernambuco do Recife, de Piedade, de Olinda. Sempre povoado de velas brancas ao sol estendidas, de jangadas que são velas mais brancas porque salinas, que, como muros caiados, possuem luz intestina,
pois não é o sol que as veste e tampouco as ilumina, mas bem somente as desveste de toda a sombra ou neblina, deixando que livres brilhem os cristais que dentro tinham. Pois assim no telefone tua voz me parecia, como se de tal manhã estivesses envolvida, fresca e clara, como se telefonasses despida, ou se vestida somente de roupa de banho mínima, e que por mínima pouco de tua luz própria tira. E até mais, quando falavas no telefone eu diria que estavas de todo nua, só de teu banho vestida. Que é quando tu estás mais clara, pois a água nada embacia. Sim, como o sol sobre a cal, 6 estrofes mais acima, a água clara não te acende, libera a luz que já tinhas. Um poeta fenomenal, João Cabral de Melo Neto. Conheçam a obra dele, recomendo esta edição, mas recomendo também qualquer outra edição de João Cabral de Melo Neto, tá certo? Menciono esta por ter sido lançada recentemente e por trazer um trabalho gráfico primoroso, capa dura, edição, diagramação, enfim, uma obra bastante primorosa. E também é legal, porque pelo fato de ser um livro bastante extenso, tem também um índice de primeiros versos e títulos, né? Às vezes você pega e quer localizar o poema e você lembra apenas do começo do poema, tem aqui um índice de títulos e primeiros versos, né? O que facilita encontrar um determinado poema ao longo de suas quase 1000 páginas. Então fica a nossa dica aqui desta semana. João Cabral de Melo Neto, Poesia Completa, organização de Antônio Carlos Sequim, que fez um trabalho primoroso. Valeu demais!